Então, pessoal, eu vou postar aqui, né, a gravação com a correção da lista de exercícios que nós fizemos em sala, né, a lista 106, referente aos estudos iniciais sobre eletrônica, né, circuitos, carga elétrica e corrente elétrica, tá ok? Bom, então eu vou ler cada questão e aí automaticamente em seguida partir para a resolução da mesma. Então a primeira questão era a seguinte, tá aqui, ó. Um aquecedor elétrico de água possui uma potência de 0,6 kW e funciona em redes de 120 volts. Calcule a corrente elétrica que circula por esse aquecedor quando ele estiver funcionando de acordo com as especificações. Então, esse item A pede para a gente calcular a corrente no aquecedor de acordo com quais são as especificações dele. As especificações são uma potência de 0,6 kW e uma tensão, ou uma DDP, de 120 volts. Vale lembrar que 0,6 kW é a mesma coisa que 0,6 vezes 1000 watts. Né? Lembrando que o K é o multiplicador 10 elevado a 3. Então nós temos aqui uma potência, na verdade, de 600 watts. Como potência é o produto da tensão pela corrente, a gente então substitui os valores, 600 watts, uma tensão de 120 volts, vezes a corrente I. Então, quem está multiplicando vem dividindo, nós temos que 600 watts sobre 120 volts nos dará, então, o valor da corrente I. Essa corrente I, então, terá uma intensidade de 60 dividido por 12. 60 dividido por 12 são 5. Unidade de corrente elétrica é o ampere, ok? Então nós temos aqui, ó, que quando esse aquecedor estiver funcionando de acordo com as especificações, ele será percorrido por uma corrente de 5 amperes, ok? Então esse é o item A. Vamos partir agora para o item B. Calcule quantos elétrons circulam por um ponto deste aquecedor em um intervalo de 1 milissegundo. Bom, então nós temos aqui, ó, um intervalo de tempo de 1 milissegundo. O mili é 10 a menos 3, então isso aqui é o mesmo que 1 vezes 10 a menos 3 segundos. Bom, mas a gente sabe que para calcular a quantidade de elétrons que circula por um ponto de um condutor em um determinado tempo, a gente utiliza a nossa expressão, né, que relaciona carga com o número de elétrons vezes a carga elementar, o Q é igual a NE. Note que para saber o número de elétrons eu preciso saber a carga e a carga elementar. A carga elementar é uma constante. Essa carga elementar ela vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Esse é o valor da carga elementar. Ainda assim, para achar o número de elétrons, eu preciso saber a carga que está passando pelo condutor naquele intervalo de tempo que está estabelecido. Para a gente achar essa quantidade de carga, nós vamos utilizar a definição de corrente elétrica de ampere. A definição de corrente elétrica diz que a corrente é a quantidade de carga que flui por um condutor em um determinado tempo. Assim sendo, a gente pode dizer então que a quantidade de carga é o produto da corrente pelo tempo. Note que nós sabemos o tempo e nos foi dado aqui na letra A o cálculo da corrente elétrica que nós já encontramos. Então, usando esta corrente e usando o intervalo de tempo que foi fornecido na questão, nós podemos então determinar a quantidade de carga que circula pelo condutor. Então, utilizando esta expressão aqui, nós temos que a quantidade de carga é a corrente, 5 amperes, multiplicado pelo tempo, 1 milissegundo, ou seja, 1 vezes 10 a menos 3 segundos.
Então, a quantidade de carga que circula pelo condutor será de 5 vezes 10 a menos 3 coulomb. Lembrando que o ampere, né? O ampere é o coulomb por segundo. Então, quando eu multiplico ampere vezes segundo, eu estou multiplicando coulomb por segundo vezes segundo. Cancelando o segundo, sobra, portanto, a unidade do coulomb. Note que aqui agora eu sei a quantidade de carga que circulou pelo meu condutor. Então, agora eu vou estabelecer qual é o número de elétrons. Para fazer o número de elétrons, eu vou calcular o número de elétrons aqui do lado. Ó. Então, automaticamente, a quantidade de carga é o N vezes o E. A quantidade de carga, ou seja, a quantidade de elétrons que circula pelo condutor, será a quantidade de carga dividido, portanto, pela carga elementar. Ou seja, nós vamos pegar 5 vezes 10 a menos 3 e dividir por 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, agora nós vamos dividir 5 por 1,6. Igualando as casas decimais, tirando a vírgula fora, 50 por 16 cabe 3. 3 vezes 6, 18. Vai 1, 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Sobra, portanto, 2. Então, aqui acrescentando 0,1. Nós temos aproximadamente 3,1 vezes 10. Divisão de potência de 10, conserva a base, que é o 10, subtrai o expoente, o de cima menos o de baixo. Menos 3 e subtraio pelo de baixo, menos 19, eu vou ficar com menos 3 mais 19. Menos 3 mais 19 vai dar 16. Então, nós temos uma quantidade de elétrons igual a 3,1 vezes 10 elevado a 16. Como é quantidade, não tem unidade. Quantos elétrons tem? 3,1 vezes 10 a 16. Se você quiser colocar aqui na frente, sem problema nenhum, elétrons, a palavra elétrons, você pode colocar. Então, nós temos aqui 3,1 vezes 10 elevado a 16 elétrons. Ok? Esta é a resolução, portanto, do item B da nossa questão. Pensando agora no item C da primeira questão. Calcule a resistência elétrica desse aquecedor de acordo com suas especificações. Você pode calcular a resistência elétrica de duas maneiras. Bom, nós podemos usar a expressão geral dos circuitos, né, que a gente já conhece muito bem, que é aquela que diz que quem vê, ri. Ou podemos partir dos dados que foram fornecidos, onde nós temos que P é igual a V quadrado sobre R. Vejam a seguinte observação. O valor da potência e da tensão foram dados na questão. Então, são valores que estão corretos. Então, se eu usar esta expressão aqui, ó, o R vai ser calculado com os dados fornecidos pela questão. Pode ser que eu acerte o valor do R. Se eu usar o V igual RI, quem vê ri, eu vou ter que utilizar o valor da tensão fornecido pela questão, mais a corrente que eu calculei. Se eu tiver calculado a corrente errada, mesmo que eu calcule aqui, ó, o valor do R corretamente, ele já estará automaticamente errado. Porque a corrente, né, estaria errada. Então, eu vou dar preferência em calcular usando os dados fornecidos pela questão. Eu vou utilizar esta expressão aqui, ó. Então, trocando os termos de lugar, como eu quero encontrar o valor do R, eu vou sair aqui o seguinte, que o R ele é igual ao V quadrado dividido pelo P. Ok? Assim sendo, eu sei que o valor do R vai ser a tensão de funcionamento do ebulidor, 120 volts. Ela é elevada ao quadrado, fica 120 volts vezes 120 volts. Lembrando que elevar ao quadrado é multiplicar o número por ele mesmo.
E aí eu vou dividir isso pela potência, que nós já descobrimos que vale 600 watts. Nós fizemos essa conversão, 0,6 kW para 600 watts, aqui assim, ok? Então, fazendo as simplificações possíveis, que simplificações seriam essas? Eu vou cancelar um zero aqui com um zero aqui, outro zero daqui com um zero daqui. E aí a nossa conta fica fácil, porque quando você divide 12 por 6, vai ficar 2. E aí sobra o 12 de cá. Dividido, obviamente, nós vamos ter volt ao quadrado por watt. Isso vira a unidade de resistência elétrica. 2 vezes 12, 24. Unidade de resistência elétrica é o ohm. Então a resistência do nosso aquecedor de água é 24 ohms. Isso responde o item C da primeira questão. Por último, é pedido para calcular a energia consumida pelo aquecedor durante um mês, para o caso dele ficar ligado 20 minutos por dia, todos os dias da semana. Esse item D eu vou separar aqui para não embolar muito. Nós temos então o seguinte: para calcular a quantidade de energia, a gente utiliza a expressão energia consumida, produzida, liberada, transportada, como sendo o produto da potência multiplicada pelo tempo de funcionamento. Então a energia desse aquecedor será a potência dele, 0,6 kW, multiplicado pelo tempo de funcionamento. Voltemos aqui. São 20 minutos por dia. 20 minutos corresponde, na verdade, a 1/3 de hora, visto que uma hora tem 60 minutos. Então, 20 minutos é o mesmo que 1/3 de hora, ou seja, uma hora dividido por 3. Tá ok? Então, nós temos aqui, ó, 1/3 de hora vezes o mês. O mês tem 30 dias. Então, multiplicado por 30. Fazendo esta conta, né, nós vamos ter aqui o tempo em horas referente a 30 dias de funcionamento. Então, nós temos aqui, resolvendo essa conta, é o seguinte: 30 dividido por 3 é 10. Então, nós temos, na verdade, que a energia será 0,6 vezes 1 vezes 10. 0,6 vezes 1 é 0,6, vezes 10 dá 6. Unidades: quilowatt vezes hora. Então, o consumo mensal, ok? O consumo mensal do nosso ebulidor é de 6 kWh. Atenção, não existe a unidade quilowatt por hora, tá ok? Essa unidade aqui, ó, ela está errada. Quando você representa a energia elétrica, você utiliza a unidade quilowatt-hora. Beleza? Então, essa é a resolução da nossa primeira questão. Passemos agora, nós vamos agora resolver, então, a segunda questão da lista. Essa segunda questão da lista, embora ela pareça ser extremamente simples, ela é maldosa. Então, prestem atenção em todos os detalhes da resolução da questão para vocês compreenderem quais são as maldades que estão escondidas nela. Então, vejam só. Primeira coisa, vamos resolver, então, vamos ler a questão. Um eletricista pegou por engano uma lâmpada de 100 watts, 220 volts, e ligou em uma rede de 110 volts. Obviamente, a lâmpada não acendeu como deveria, e ele percebeu o seu erro. Usando as informações dadas, calcule a resistência real da lâmpada, isto é, aquela que a lâmpada possui de acordo com suas especificações. Quais são as especificações da lâmpada? Nós temos uma potência de nós temos uma potência de 100 watts e uma tensão de funcionamento de 220 volts. Utilizando estas informações, eu vou determinar a resistência da lâmpada. Qual a equação que eu vou utilizar para calcular a resistência? Nós usaremos aqui a expressão P V² sobre R.
Como eu quero saber a resistência, eu vou alterar essa equação, trazendo o R puxando o P, eu tenho que o R é o V quadrado sobre o P. Nós usamos essa expressão na primeira questão. Então, a resistência da lâmpada será a tensão ao quadrado, 220 volts vezes 220 volts, dividido pela potência da lâmpada, que é 100 watts. Fazendo as simplificações que são possíveis, a gente pode pegar 0, 0, 0, 0, e aí nós temos 22 vezes 22 dividido por 1. Se a gente pega 22 e multiplica por 22, nós temos 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4. Teremos, portanto, 4, 8, 4. Isso significa que a resistência elétrica da lâmpada é de 484 unidade de resistência elétrica, é o ohm. Essa é, portanto, a resistência elétrica da lâmpada quando ela estiver funcionando de acordo com as suas especificações. Pergunta-se agora qual é a corrente que flui pela lâmpada quando ela estiver na rede de 110 volts. Pessoal, muita atenção. Aqui está uma das maldades da questão. Que maldade é essa? Quando a tensão da rede é 110 volts, a lâmpada não estará funcionando dentro das suas especificações. Consequentemente, ela não terá uma potência de 100 watts. Ela terá uma potência inferior a 100 watts. Então, logo, eu não posso utilizar os dados fornecidos pela questão 100 watts, a potência de 100 watts, para calcular a corrente que flui pela lâmpada. Mas eu tenho que lembrar o seguinte: supondo que a lâmpada é um resistor ôhmico, é um condutor ôhmico, embora ela não seja, nós podemos considerar a resistência da lâmpada como sendo uma coisa constante. E sendo ela constante, significa que quando eu ligo a lâmpada em 220 ou 110 volts, a gente pode considerar que a resistência dela fica razoavelmente com o mesmo valor, 484 ohms. Na vida real isso não acontece. A resistência da lâmpada varia com o valor da tensão, visto que é um condutor não ôhmico. Mas aqui, para todos os efeitos de cálculo, nós podemos considerar a lâmpada como sendo um condutor ôhmico. E aí eu posso, então, resolver a questão utilizando que a resistência da lâmpada, embora altere-se a tensão, a resistência permanece com o mesmo valor, 484 ohms. Conhecendo essas duas variáveis, a gente pode utilizar a expressão quem vê ri para calcular a corrente que flui pela lâmpada. Se a tensão é de 110 volts, a resistência é de 484 ohms, nós teremos aqui uma corrente I. Essa corrente I, por sua vez, será 110 volts dividido por 484 ohms. Pessoal, esse valor, ele é aproximadamente, se você pegar 110 e dividir por 484, a gente pode aproximar isso, seria pegar os 110 volts e arredondá-lo para 120. E o 484 deixar como sendo 500. Aí, pessoal, a gente chegaria num valor de corrente que seria 12 dividido por 50. 12 dividido por 50 dá 0,24 ampere. Ou seja, nós teríamos na lâmpada uma corrente de aproximadamente 0,24 ampere ou 240 miliamperes. Esse valor é mais próximo do valor real da corrente que circula pela lâmpada. Entretanto, reparem que eu fiz arredondamentos. Isso me tirou o valor verdadeiro da corrente.
uma opção melhor, nós vamos usar um raciocínio lógico. Se a potência é igual a V vezes I, ok? Com os dados nominais, a gente teria a potência real, a tensão real e a corrente real na lâmpada. Beleza? Agora prestem muita atenção. Ó, eu vou usar aqui agora uma comparação matemática para achar o valor, o que vai acontecer com a corrente. Então, saca só. O que seria no caso? Para a potência real, a tensão real, a corrente real. Beleza? Agora preste atenção. Se eu pego a tensão e reduzo pela metade, quer dizer, se eu pego a tensão de funcionamento e reduzo ela pela metade, tá ok? O que vai acontecer? Veja, a voltagem é o produto da resistência pela corrente. Então, a corrente é a voltagem sobre a resistência, a tensão dividido pela resistência. Cara, se eu divido a voltagem por 2, o que vai acontecer? Vai acontecer que a nova corrente da lâmpada será a tensão verdadeira dividido por 2 dividido pela resistência da lâmpada. Note que a corrente dividido por 2 ficaria aqui a tensão real dividido por 2R. Veja que a corrente na lâmpada seria, na verdade, a metade da corrente real. Isso quer dizer que a minha corrente na lâmpada seria a corrente real dividido por 2. Então, presta atenção. Reduzindo a tensão, automaticamente eu tenho que a corrente também reduziria, no caso, para a metade. Então, reduzindo a tensão pela metade, eu reduzo a corrente pela metade. Então, se a gente usa esta informação aqui, a gente sabe que a corrente que passará na lâmpada será a corrente real dividida por 2. Mas quem que é essa corrente real? A corrente real, pessoal, a gente tira daqui, ó. Qual que é a corrente real? É a potência real dividida pela tensão real. E aí nós vamos ficar com isto aqui, ó, sendo, portanto, o valor da corrente na lâmpada quando eu ligo essa lâmpada em uma tensão que é igual a metade daquela que ela foi feita para funcionar. Então, substituindo os valores que foram dados na questão, eu tenho que a corrente na lâmpada, quando ela for ligada a 110, será a potência real da lâmpada, que é de 100 watts, dividido pela tensão real da lâmpada, que no caso corresponde a 220 volts, tudo isso dividido por 2. Assim sendo, a corrente na lâmpada, quando ela estiver ligada em 110 volts, será, na verdade, vejam, dividir fração significa você copiar a que está em cima, 100 watts por 220 volts, e multiplicar pela de baixo invertida, 1 sobre 2. Isso vai nos dar 100 dividido por 2, vai ficar 50 dividido por 220. Cancelando o zero, nós temos 5 dividido por 22. Logo, a corrente será 5 sobre 22 amperes. Ok? Se a gente pegar o 5 e dividir por 22, nós vamos encontrar algo do tipo 50, 0,244, sobra, portanto, 6, 60 por 22 cabe 2, 2 vezes 22, 44, sobra 16, e já está bom demais. Nós temos, então, que a corrente será algo próximo de 0,22 amperes. Vejam que o valor mais próximo do real não está tão longe daquele que eu estimei aqui fazendo os meus arredondamentos malucos, né? Em um caso de uma prova ou de uma avaliação onde você tem pouco tempo para resolver a questão, estes arredondamentos que foram feitos aqui em cima são muito bons, deram um resultado muito bom. Se a gente comparar 0,22 com 0,24,
os resultados estão muito próximos. Então, a corrente que nós encontramos aqui, utilizando os valores fornecidos pela questão, seria de 220 miliamperes, o que bate com a nossa resolução por arredondamento feita aqui em cima. Bom, então, resolver esse item B, nós temos que tomar o cuidado de que a corrente não será a corrente real da lâmpada, mas será uma corrente reduzida, uma vez que a corrente é proporcional à tensão elétrica que eu aplico em um condutor. Se a tensão cai, a corrente elétrica cai também, proporcionalmente. Isto sendo o condutor um condutor ômico, tá ok? De qualquer forma, para a resolução dessa questão, nós temos que admitir a hipótese de que o nosso condutor, a lâmpada, se comporta como um condutor ômico, ok? Última questão, que é o item C, lembrando que aqui nós resolvemos, né, o item B dessa questão. Então agora nós vamos resolver então o C. Qual que é a potência dissipada pela lâmpada quando ligada à rede de 110? Antes de resolver o item C, vamos lembrar que este item B foi resolvido de dois modos. É você quem vai determinar qual o modo que será adotado para resolver a questão. Não é necessário resolver das duas maneiras, apenas uma, ok? Vamos partir agora para o item C. O item C pede que a gente calcule a potência da lâmpada quando ela for ligada a 110 volts. Então, nós podemos partir aqui de dois princípios, dois modos de solução. O primeiro modo e o segundo modo. Então, veja, se você tem a potência e tem a tensão, fica fácil a gente achar, então, qual é a potência dissipada pela lâmpada. Utilizando, por exemplo, quem vê que a potência é o VI, né? Quem vê ri, então vi porque vi. Ri porque vi. Então, nós podemos usar esta expressão usando os valores que nós temos. Bom, a potência dissipada com 110 será 110 volts multiplicado pela corrente de 0,24 ou 0,22, que dá na mesma. Eu vou utilizar aqui, então, o 0,24 ampere. Fazendo esta conta, a gente chega em 110, 0,24, você tem 4 vezes nada, nada, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 1, 4, 2 vezes nada, nada, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2. Nós vamos chegar em 0, 4, 6, 2. Duas casas depois da vírgula, duas casas depois da vírgula. Nós teremos uma potência de aproximadamente 26,4 watts. Por que aproximadamente? Porque eu estou usando uma corrente que eu obtive através de valores aproximados. Mas eu posso achar qual é a potência real dessa lâmpada, usando os dados fornecidos pela questão, usando a lógica, usando o raciocínio da lei de Ohm. Se eu pego a lei de Ohm e raciocínio em cima dela, eu vou chegar no seguinte. Veja, a potência será o V vezes I. Quando eu reduzo a tensão pela metade, eu também reduzo a corrente pela metade. Por quê? Porque a corrente é proporcional à tensão. Então a minha potência passa a ser, na verdade, VI sobre 4. Olha só que legal. Se eu pego um dispositivo e ligo ele numa fonte de tensão que fornece a ele metade da tensão que ele precisa, a corrente que vai passar por ele também será a metade. Isso faz com que a potência dele caia para 1/4. Tá ok? Ele dissipará uma potência 1/4 de vezes o valor real da potência dele. Bom, se a potência cai 4 vezes, o que nós vamos ter na verdade? Nós vamos ter que automaticamente a potência dele será de 100 watts dividido por 4. Então a potência dissipada por ele será de 25 watts. Esse é o valor real.
Então, de fato, se você pegar uma lâmpada de 100 watts, 220 volts, e ligá-la a uma rede de 110 volts, ela dissipará uma potência de apenas 25 watts. Isso quer dizer que ela terá uma potência 1/4 do seu valor real. Note que o valor obtido aqui por aproximação, 26 watts, está próximo do valor real, 25 watts. Ok? Então, essa é, portanto, a resolução do item C. Novamente, você pode adotar um tipo ou outro de solução. Vamos resolver agora a questão de número 3. Considere o circuito da figura a seguir. Como a gente pode observar, é um circuito constituído por uma fonte de 100 volts, uma bateria de 100 volts, um resistor R1 de 10 ohms e um resistor R2 de 15 ohms. Item A. Calcule a resistência equivalente desse circuito. Esse circuito é um divisor de tensão. A gente percebe isso porque ele só oferece, se a gente observar aqui, a corrente sai da fonte, passa pelo R1, R2 e retorna à fonte. Ele só oferece um caminho para a corrente circular. Quando um circuito oferece um caminho apenas para a corrente, ele é um divisor de tensão, ou também chamado de circuito em série. Para resolver a resistência equivalente de um divisor de tensão ou de um circuito em série, basta a gente lembrar que a resistência equivalente é dada pela soma dos resistores que estão no meu circuito, pegando o resistor que vai de 1 até N, ou seja, eu vou somar todos os resistores. Na prática, eu vou ter que a resistência equivalente, aqui para esse circuito, é dada por R1 mais R2. Então, nós temos que a resistência equivalente será 10 ohms mais 15 ohms. Isso nos dá, portanto, uma resistência equivalente de 25 ohms. Então, o meu circuito constituído por dois resistores, um de 10 e um de 15, ligados em série, fornece uma resistência equivalente de 25 ohms. Está resolvido o item A da nossa questão. Passemos agora para o item B. Calcule a tensão aplicada em cada resistor. Bom, para a gente calcular a tensão aplicada em um resistor, ou a queda de tensão em um resistor, a gente precisa utilizar a expressão quem vê, ri. A tensão, a resistência e a corrente. Então, para achar a tensão, preciso da resistência e da corrente. Reparem que eu não sei até o momento qual é a corrente que circula no meu circuito. Mas a gente pode determinar essa corrente. Como que a gente determina essa corrente? Nós vamos lembrar que o nosso circuito, na verdade, ele possui uma resistência equivalente de 25 ohms. Então, o meu circuito, que foi dado na questão, equivale a esse circuitinho que eu estou desenhando aqui agora. Uma fonte de 100 volts, um resistor de 25 ohms. Com isso, se eu aplico neste circuito a expressão quem vê ri, eu sei que 100 volts, que é a totalidade da tensão aplicada no circuito, irá ser aplicada em 25 ohms, que é a resistência total ou equivalente do meu circuito, vezes a corrente. Então, quer dizer que nesse circuito equivalente, nesse circuito reduzido, eu teria 100 volts aplicado em 25 ohms, o que nos dá uma corrente de exatamente 4 amperes. Essa é a corrente, então, que circula pelo meu circuitinho reduzido, mas eu preciso lembrar que esse circuito reduzido é aquele que foi dado na minha questão. Então, significa que nesta circuito original, nós teremos uma corrente de 4 amperes. Por se tratar de um circuito divisor de tensão ou circuito em série, a corrente que passa em todos os componentes é a mesma. Então, a corrente da bateria é de 4 amperes, a corrente em R1 é de 4 amperes e a corrente em R2 é de 4 amperes. Portanto, eu sei agora que em cada resistor está passando uma corrente de exatamente 4 amperes. Mas olha, a partir de agora eu sei qual é a resistência de cada resistor e a corrente que passa em cada um deles. Portanto, eu posso utilizar de novo quem vê ri e encontrar a tensão em cada resistor. Portanto, para o R1, que tem uma resistência de 10 ohms,
e é percorrido por uma corrente de 4 amperes, a tensão nele será então 10 ohms vezes 4 amperes. Isso nos dá uma tensão de 40 volts. Conclusão: dos 100 volts da bateria, eu sei que 40 volts estão aqui aplicados no R1. No circuito série ou divisor de tensão, a tensão dos resistores somada tem que dar a tensão da bateria. Logo, eu já posso deduzir, por lógica, que a tensão no R2 será de 60 volts, uma vez que 60 mais 40 dá 100. Mas imagine que eu não sei isso. Então, nós vamos calcular a tensão que está no resistor R2 da mesma forma que nós calculamos a tensão que estava no resistor R1. Então, para o R2, que tem uma resistência de 15 ohms e é percorrido por uma corrente de 4 amperes, nós teremos uma tensão que será 15 ohms vezes 4 amperes. E isso nos dará, portanto, 60 volts, como já havíamos previsto, né? Como já havíamos determinado através da lógica. Então, veja, o que o circuito divisor de tensão faz? Ele pega a tensão da fonte da bateria e divide pelos componentes do circuito. Divide proporcionalmente à resistência. O resistor maior fica com uma tensão maior, o resistor menor fica com a tensão menor. Ok? Essa, inclusive, é uma propriedade do circuito divisor de tensão. Continuando, então, a resolução da questão, nós finalizamos aqui o item B da questão número 3 da nossa lista. Passemos agora para o item C. Calcule a potência dissipada por cada resistor. Bom, aqui nós temos uma coisa simples de resolver, visto que potência é a tensão vezes a corrente. Como a corrente é 4 amperes e as tensões estão aqui, nós podemos então calcular as potências de cada resistor. Para o resistor R1, nós teremos uma potência que será a tensão que está aplicada nele, 40 volts, multiplicado pela corrente que circula esse resistor, que é de 4 amperes. Então, quando você multiplica 40 por 4, nós temos uma potência de 160 watts. Então, o resistor R1 dissipa calor com uma potência de 160 watts. Para o resistor R2, a gente faz a mesma coisa. Quer dizer, a potência do resistor R2 é a tensão nele vezes a corrente. Logo, a potência nele será 60 volts vezes 4 amperes. Isso nos dá uma potência que vale, no caso, 240 watts. Então, está aqui a potência dissipada por R2, está aqui a potência dissipada por R1 no nosso circuito divisor de tensão ou o nosso circuito em série. Finalizamos assim a resolução da questão número 3 da lista. Passemos então para a questão de número 4. A questão número 4 também é um circuito. Dado o circuito a seguir, calcule a resistência equivalente desse circuito. Bom, esse circuito, como a gente pode observar, comparando com o circuito 3, a gente percebe que ele é bem diferente. O circuito da questão 3 é um divisor de tensão, um circuito série. No circuito 4, nós temos um divisor de corrente, também chamado de circuito paralelo. O que caracteriza o circuito paralelo? Bom, se a gente observar bem, a corrente elétrica que sai da bateria, quando ela chega neste ponto aqui, ela encontra um nó. O que é um nó? É um ponto do circuito que fornece mais de um caminho para a corrente passar. Então, essa corrente que sai da bateria, ela pode descer passando pelo resistor R1 ou ela pode descer passando pelo resistor R2. Na prática, ela passa sempre pelos dois resistores, o que significa dizer que a corrente que sai da bateria deve se dividir para passar pelos resistores ao mesmo tempo. Daí o nome do circuito divisor de corrente. Tá ok? Para resolver a resistência equivalente de um divisor de corrente, nós temos vários métodos. Cada um
na verdade, deve ser aplicado conforme o circuito que você tem. O método que funciona para qualquer situação é aquele que a gente usa, que o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos dos resistores que eu tenho no circuito, pegando do resistor 1 até o que eu tiver. Eu pego todos os resistores. Na prática, significa dizer que eu vou pegar cada valor de resistor e somá-lo dessa maneira, na forma de fração. 1 sobre 15 mais 1 sobre 10. Como eu tenho só dois resistores, eu vou somar só esses dois. Pessoal, a soma de duas frações não quer dizer somar os números de cima e os números de baixo. Eu preciso tirar o chamado mínimo múltiplo comum para fazer a soma da fração. Caso você não saiba tirar o mínimo múltiplo comum, existe um processo rápido, que é aquele que a gente faz para ganhar tempo. Você pega um número que está aqui no denominador e multiplica pelo outro. Então, 15 vezes 10 dá 150. E aí você pega esse 150 e divide por cada um que está aqui embaixo, multiplicando o resultado pelo de cima. Como assim? 150 dividido por 15 dá 10. Multiplicado por 1 vai virar 10. Repare que quando eu pego um número e multiplico por outro, na hora que eu pegar o valor e dividir por 1, o resultado é o outro. Então, 150 dividido por 15 é 10. 150 dividido por 10 é 15. Então, nós vamos colocar aqui vezes 1, 15. Então, repare, eu pego o denominador, divido pelo denominador, e aí eu venho aqui e multiplico pelo de cima. Pego aqui o 150, divido pelo denominador 10, pego o resultado e multiplico pelo de cima. 150 dividido por 10, 15 vezes 1, 15. Agora eu posso fazer a soma. Lembrando que 1 sobre REC vai ser, então, 10 mais 15, 25, dividido por 150. Quando eu chego aqui, eu não achei a resistência equivalente, eu achei 1 sobre REC. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa expressão e fazer uma multiplicação aqui, ó, uma multiplicação cruzada. REC vezes 25 dá 25 REC. 1 vezes 150 dá 150. Desta expressão que eu cheguei aqui, eu vou tirar o valor do REC. Como? Bom, se o 25 está multiplicando, eu vou passar esse 25 para o outro lado da igualdade, porém ele virá dividindo. Se você dividir 150 por 25, o resultado dá exatamente 6. Então, nós chegamos aqui num caso em que a resistência equivalente desse circuito vale 6 ohms. Quando eu pego, então, um resistor de 15 ohms e um de 10 e ligo em paralelo, formando um divisor de corrente, eu vou ter que esses dois resistores funcionam, na verdade, como se fosse um resistor de 6 ohms. Atenção! Quando eu tenho um circuito divisor de corrente, ou seja, um circuito paralelo, e calculo a resistência equivalente dele, o valor da resistência equivalente é menor do que o valor dos resistores que formam o circuito. 6 ohms é menor do que 15, 6 ohms é menor do que 10. Então, se você calcular a resistência equivalente de um circuito divisor de tensão ou circuito paralelo e achar uma resistência equivalente maior ou igual aos resistores que formam o circuito, o seu cálculo está automaticamente errado. Beleza? Vamos então. Existe um processo mais rápido? Existe. Quando nós temos dois resistores só formando o circuito, há uma alternativa que nos dá um bom tempo para resolver essa questão. Que alternativa é essa? A gente pode fazer o seguinte, olha, é um meio alternativo. Só funciona e deve ser usado para quando você tem dois resistores. Você pode falar que a resistência equivalente é o produto dos resistores dividido pela soma desses resistores. No nosso caso aqui ficaria 10 vezes 15 dividido por 10 mais 15. Repare que o resultado é o mesmo 150 dividido por 25, que dá, no caso, 6 ohms. O resultado é o mesmo, mas a gente ganha tempo.
em provas de concursos, como por exemplo o Enem, ganhar tempo é um precioso. Então, pode-se usar essa maneira alternativa? Pode, quando tivermos 2 resistores. Tá ok? Passemos agora para o item B. Calcule a tensão aplicada em cada resistor. Olha, pessoal, essa é uma pegadinha, é o pega bobo, né? Quando você vê, calcule a tensão aplicada no resistor, a gente pensa, vou aplicar, quem vê ri, beleza. Só que tem um problema, quando o circuito é um divisor de corrente, ou seja, um circuito paralelo, ele não divide a tensão. Então, no circuito divisor de corrente ou circuito paralelo, a tensão da bateria é a mesma que eu aplico nos resistores. Portanto, a tensão, né, no item B, a tensão no resistor R1, ela é a tensão V1, que é igual à tensão da bateria, ou seja, 150 volts. O mesmo acontece com o R2, que terá uma tensão que é igual à da bateria, 150 volts. O divisor de corrente não divide tensão. Então, a tensão é a mesma para todo mundo. Beleza? Bom, ganhamos tempo aí no item B. Passemos agora para a resolução do item C. Calcule a corrente que flui por cada resistor. Bom, aí agora sim nós vamos ter que calcular. Porque o circuito divisor de corrente divide corrente. Então a gente não sabe qual que é a corrente que tem em cada resistor. Mas a gente pode determinar. Então, por exemplo, no resistor R1, ele tem uma resistência de 15 ohms e está com uma tensão de 150 volts. Veja, é fácil, portanto, determinar a corrente no R1, usando a expressão quem vê, ri. Se eu tenho 150 volts aplicados no resistor de 15 ohms, eu vou ter uma corrente que eu vou chamar aqui de I1. Essa corrente I1 será 150 volts dividido por 15 ohms, e aí nós temos que a I1 será então uma corrente de 10 amperes. Na prática, quando eu tenho um divisor de corrente, para achar o valor da corrente, basta você pegar a tensão da fonte, a tensão da bateria, e dividir pelo valor de cada resistor. Então, nós podemos prever que se aqui no R1 passa uma corrente de 10 amperes, aqui no R2 passará uma corrente de 15 amperes. Cuidado! Há uma possibilidade de interpretação errada aqui, né? O resistor de 15 ficou corrente de 10, mas 10 é o outro resistor. O resistor de 10 ficou corrente de 15, 15 é o outro resistor. Nem sempre a corrente em um resistor terá valor igual à resistência do outro resistor. Fique esperto com isso. Nem sempre. Isso aqui foi uma mera coincidência, tá ok? Então isso não é uma regra. Vamos então calcular, só para ver que é verdade, a corrente no resistor R2 para ver se de fato dá 15 amperes. E vai dar 15 amperes. No resistor R2, deixa eu fazer aqui para não ficar bagunçado, no resistor R2, que tem uma resistência de 10 ohms e uma tensão de 150 volts, nós teremos, portanto, quem vê ri, nós temos 150 volts aplicados em 10 ohms, terá uma corrente I2. A corrente 2 será, portanto, 150 volts dividido por 10 ohms. Cancelando aqui os zeros, nós temos de fato 15 por 1 e temos que a corrente 2 será de 15 amperes. Viu que nós ganhamos tempo? Já podia ter sido apenas imaginado. Usando a lógica, nós chegamos nesse valor. Isso, pessoal, resolve o item C da nossa lista de exercício. Agora, nós vamos pegar aqui, o item D. Calcule a potência dissipada por cada resistor. Para calcular a potência, a gente precisa, obviamente, utilizar a expressão por QV. A potência é a tensão vezes a corrente. Resolvendo para cada resistor, para o R1, nós vamos ter que a potência será a tensão nele, que é de 150 volts, vezes a corrente que nós encontramos aqui, 10 amperes. Isso nos dá uma potência de 1.500 watts. Bacana!
Logo, para o resistor R2, nós teremos uma potência, também VI, que será P2, 150 volts, vezes 15 amperes. Logo, a potência no resistor 2 será 15 vezes 15, 225, com 1 zero, 2.250 watts. Note que nós temos aqui as duas potências dos resistores. Vale lembrar que no circuito divisor de corrente, o maior resistor fica com a menor corrente, o menor resistor fica com a maior corrente. Isso vale também para as potências, né? O menor resistor tem a maior potência e o maior resistor tem a menor potência. Está resolvida a questão de número 4. Vamos agora para a questão 5. Considere o circuito da figura a seguir. Repare que é um circuito que a gente chama aqui no caso um circuito misto. É um divisor de tensão e corrente ao mesmo tempo. No primeiro trecho aqui do circuito, composto por R1 e R2, nós temos que a corrente chega por aqui e ela se divide. Uma parcela passando em R1, uma parcela passando em R2. Aqui nós temos o divisor de corrente. Mas essa combinação de R1 e R2 com R3 formam, portanto, o divisor de tensão. A tensão aplicada entre os pontos AB irá se dividir entre R3 e R1 e R2. Bom, de fato, quando a corrente chegar aqui, nós vamos ter a união dela de I1 e I2, voltando a ser a corrente I, que passará por R3. O que nós precisamos fazer aqui agora? Primeiro que se pede é o seguinte: calcule a resistência equivalente desse circuito. Então vamos lá. Para calcular a resistência equivalente, primeiro eu vou resolver o que nós temos aqui, ó, entre R1 e R2. Por que eu não vou pegar o R3? O R3 não tem nada ligado a ele, ok? Porque o R3, o que está ligado a ele é esse conjunto R1 e R2. Eu vou desmanchar esse conjunto R1 e R2, que é a parte mais complicada do circuito. E aí eu vou simplificar esse circuito, trocando o R1 e R2 por apenas um resistor, que é o resistor equivalente. E aí depois que eu fizer isso, eu vou somar esse resistor equivalente com o R3 que está aqui. O R1 e o R2, todos dois valem 40 ohms, ok? E o R3, por sua vez, vale 10 ohms. Então, o R3 vale 10 ohms e agora eu vou resolver 40 com 40. Por se tratar de um circuito divisor de corrente, ou seja, um circuito paralelo, para resolver a resistência equivalente, eu vou usar o método geral, 1 sobre REC, que é igual à soma de cada resistor da minha associação, 1 sobre 40 mais 1 sobre 40. Repare que eu não coloco aqui o valor do R3, porque o R3 não está fazendo parte do divisor de corrente. Não está fazendo parte do meu circuito em paralelo. Então eu resolvo apenas com esses dois. O mínimo múltiplo comum de 40 e 40 é o próprio 40. 40 dividido por 40 dá 1 vezes 1, 1. Mais 40 dividido por 40, 1. Vezes 1, 1. Então nós temos aqui, ó, que 1 sobre REC é o mesmo que 2 dividido por 40. Pessoal, quando a gente vai somar duas frações iguais, quando as frações são exatamente iguais, aí sim você pode somar o de cima com o de cima, mantendo o de baixo. Tá ok? 1 mais 1, 2 sobre 40. 2 sobre 40 é a mesma coisa que 1 dividido por 20. Tá ok? Eu cheguei aqui na seguinte relação, que 1 sobre REC é o mesmo que 1 sobre 20. Não achei o resistor equivalente. É necessário que a gente faça aqui, né, uma multiplicação cruzada para a gente achar o valor, encontrar o valor do REC. REC vezes 1 é REC. 1 vezes 20 é 20. Então, na verdade, eu tenho aqui que a resistência equivalente do meu circuito divisor de corrente é 20 ohms. Então, esse REC que eu acabei de representar aqui, ó, ele vale, portanto, 20 ohms. Há um jeito de ganhar tempo? Há. Então, vamos ganhar tempo. Vou fazer até nesse cantinho aqui em cima, de tão rápido que é. Quando você tem resistores de igual valor,
formando um circuito divisor de corrente, um circuito paralelo. Para achar o valor da resistência equivalente, a gente faz o seguinte procedimento. Você pega o valor do resistor de um deles, tá? E divide pela quantidade de resistores que tem no circuito. No nosso caso aqui, a gente teria 40 dividido por 2, porque são dois resistores que formam o divisor de corrente. Isso, obviamente, dá 20 ohms. Veja, é muito mais rápido. A gente ganha tempo. Em avaliações como o Enem, ganhar tempo é fundamental. Quando que eu posso usar isso? Quando eu tiver resistores iguais ligados em paralelo, formando um divisor de corrente. Beleza? Então, achamos a resistência equivalente. Portanto, nós achamos a resistência equivalente desta associação. Mas veja, a letra A pede a resistência equivalente do circuito. Quando eu pego os dois, R1 e R2, e reduzo, eu continuo tendo duas resistências no circuito. O equivalente de R1 e R2 mais o R3. Mas eles formam agora um circuito que forma um caminho só para a corrente passar. Isso é um divisor de tensão. Então eu vou calcular de novo uma resistência equivalente para esse divisor de tensão. E quando eu tenho um divisor de tensão, quer dizer, um caminho só para a corrente passar com dois ou mais resistores, basta somar esses resistores. No caso, eu vou pegar 20 ohms e vou somar com 10 ohms. Isso nos dará uma resistência equivalente, que eu estou chamando de REC 2, de 30 ohms. Bom, pessoal, isso é a redução total do meu circuito. Então, esse circuito que foi dado aqui, formado por 3 resistores, ele equivale a um circuito de um resistor só, com uma resistência de 30 ohms. Esse, então, é a resistência equivalente do circuito todo. É a resolução, portanto, do item A da minha questão. Tá beleza? Note que não é possível chegar nesse resultado sem passar pelas etapas anteriores. Então, meu circuito tem uma resistência de 30 ohms. Está resolvida o item A da nossa questão. Beleza? Questão de número 5. Vamos, então, agora resolver o item B. Se o resistor R3 for percorrido por uma corrente de 3 amperes, calcule as correntes que circulam em R1 e R2. Olha, é uma questão simples, tá ok? Muito simples. Veja, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos aqui o R1, beleza? Que vale 40 ohms. E temos aqui o R2, que também vale 40 ohms. Esses dois resistores, por sua vez, estão ligados ao resistor R3, que vale 10 ohms. Então a questão diz o seguinte: imagine que por aqui, né, pelo resistor R3, passe uma corrente de, essa corrente aqui será de, olha lá, 3 amperes. Eu tenho uma corrente de 3 amperes passando aqui no R3, ó, beleza? Qual vai ser a corrente que passa em R1 e R2? Atenção, R1 e R2 são iguais. Como eles são iguais, a corrente que chega aqui para passar em R1 e R2, ela vai encontrar dois caminhos idênticos para poder passar. O que vai acontecer? Essa corrente irá se dividir em I1 e I2. Como os caminhos são idênticos, nós podemos, sem medo nenhum, dizer que a corrente I1 será igual à corrente I2. Logo, os valores de I1 e I2 serão necessariamente 1,5 ampere. Isso só vale, pessoal, quando os resistores são iguais. Tá ok? E nesse caso aqui, eles são iguais. Então, com isso, nós resolvemos, né, o item B da questão. E, por fim, pede-se para determinar a potência dissipada por cada resistor
E para fazer isso, eu tenho um problema em mente, né, que é o seguinte, vamos lá. Para a gente saber qual que é a potência, nós temos que encontrar duas coisas, a tensão e a corrente que passa no resistor. Ou eu posso fazer uma alternativa que é lembrar que a potência pode ser encontrada através da expressão RI ao quadrado. Olha, eu conheço os R's e eu já conheço os I's. Vamos ganhar tempo? Então, para o R1, o que eu vou ter? A potência dele será o valor dele, R1, vezes a corrente que passa por ele ao quadrado. Então, a potência do resistor R1 será o valor do R1, que é 40 ohm, vezes a corrente nele, 1,5 ampere ao quadrado. Se você pegar isso e multiplicar, nós teremos exatamente 40 vezes 1,5 vezes 1,5 potência watt. Pessoal, se você pegar 40 e multiplicar por 1,5, você vai achar 5 vezes nada, nada, 5 vezes 4, 20. 1 vez nada é nada, 1 vezes 4 é 4. Nós vamos achar 0,06, uma casa depois da vírgula, 60. Se eu multiplicar de novo por 1,5, eu vou ter 5 vezes nada, nada, 5 vezes nada, nada, 5 vezes 6 dá 30. Beleza? 1 vez nada é nada, 1 vez nada é nada, 1 vezes 6, 6. Eu vou achar aqui 0,009. Logo, duas casas depois da vírgula, duas casas depois da vírgula. Eu acabei de encontrar aqui que a potência do resistor R1, quer dizer, a potência 1 vale 90 watts. Essa é a potência do resistor 1. Como o resistor 2 é idêntico ao resistor 1, nós podemos supor que como o R2 é igual a R1, a gente pode falar que a potência do resistor 2 também será de 90 watts, ganhando tempo, tá ok? Até porque ele é 40 ohms, a corrente nele é 1,5, 40 vezes 1,5 ao quadrado dá 90. Fica faltando, portanto, a potência que nós vamos calcular aqui para o resistor R3. No resistor R3, nós temos que a potência será o valor dele vezes a corrente nele ao quadrado. A potência do resistor R3 será o valor dele, 10 ohms, multiplicado pela corrente nele, 3 amperes elevado ao quadrado. Então veja, esses valores foram fornecidos. O R3 vale 10 ohms, está aqui, ó, o R3 vale 10 ohms, e aqui diz o seguinte, que a corrente que passa por ele é 3 amperes, tá ok? Então esses valores não estou tirando do nada não, foram dados na questão. Agora eu vou multiplicar isso, 3 ao quadrado é 9, né? Então aqui é uma conta bem prática, o P3 será então 10 ohms vezes 9 amperes ao quadrado. Quando você multiplica 10 vezes 9, automaticamente nós temos então que a potência do resistor 3 também será de 90 watts. Por coincidência, mais uma vez, as potências dos três resistores são iguais. Por coincidência, foram os valores dados na questão que fez acontecer isso. Por último, o item D, né, quer dizer, o item E, pede para a gente calcular, na verdade, qual que é a DDP aplicada nos pontos A e B. Porém, eu pulei aqui, né, o item C. Então nós vamos fazer o item C da questão, ok? Que pede a DDP aplicada em cada resistor, que é a tensão aplicada em cada resistor. Bom, o item C nos mostra então, para a gente calcular o item C, nós temos o seguinte, que no resistor R1, a gente sabe que a resistência dele é de 40 ohms e a corrente nele é de 1,5 ampere. Isso quer dizer que a tensão no R1 será R vezes I. A tensão no R1 será, portanto, 40 ohms vezes 1,5 ampere. Nós já fizemos essa conta e vimos que essa tensão será de 60 volts. Tá ok? Para o R2 é desnecessário calcular, mas eu vou calcular porque já deu para ver uma coisa aqui, né? O R2 também vale 40 ohms e é uma corrente de 1,5 ampere. Uai, se é tudo igual, automaticamente a tensão no V2 será 60 volts, beleza?
E a tensão do resistor R3 será, portanto, a resistência dele, que é de 10 ohms, vezes a corrente nele, que é, no caso, uma corrente de 3 amperes. Então, nós teremos aqui automaticamente que a tensão 3 será 10 ohms, 3 amperes, que nos dá exatamente 30 volts. Então, saca só, preste atenção. Eu tenho no resistor 1, 60, no resistor 2, 60, no resistor 3, 30 volts. O resistor 1 tinha que ser isso mesmo, porque ele é um divisor de corrente, não de tensão. A tensão é igual para todo mundo, né? R1 e R2. Agora, na letra E, determine a DDP aplicada entre os pontos AB. Antes de determinar a letra E, eu vou fazer a letra D utilizando os valores de tensão. Suponha que você não gostou daquele RI ao quadrado. Você poderia chegar aqui, ó, eu estou recalculando o item D usando as tensões. Se a gente pudesse usar as tensões, nós teríamos que a potência que é dada por V vezes I para o resistor R1 seria a tensão nele 60 vezes a corrente nele 1,5. A potência nele seria 60 vezes 1,5, 90 watts. Para o R2, você teria, como ele é igual, a potência nele seria 60 vezes 1,5, que dá os mesmos 90 watts. Por R3, eu teria que a potência nele seria a tensão nele 30 vezes a corrente nele 3, que daria, no caso, 90 watts. Veja que os valores são exatamente iguais. Então, eu podia ter calculado a potência também usando quem vê RI. O porquê vi. Beleza? Agora eu vou resolver de fato, vamos partir agora, né, para a resolução do item E. O item E dessa questão pergunta o seguinte. Pede o seguinte. Determine a DDP aplicada entre os pontos A e B. Então vamos lá com calma. Vamos pensar. Aqui não tem que calcular nada. Você tem os pontos A e B. Está aqui o ponto A, está lá o ponto B. Do ponto A nós passamos pelo R1 e passamos pelo R2. Depois nós passamos pelo R3 e chegamos aqui ao ponto B. Então está aqui o R3, está aqui o R1, está aqui o R2. Repare que no R3 nós encontramos que existe uma tensão aplicada de 30 volts. Ok? 30 volts. Em R1 e R2 nós temos uma tensão aplicada de 60 volts. Tá. Então, quanto vale, no caso, a tensão aplicada entre A e B? Quanto que vale essa tensão aqui, ó? Beleza? Pessoal, na verdade, nós já vimos que esse circuito, ele é equivalente a isto aqui, ó. Tá ok? Nós já achamos aqui o R3 e achamos aqui um REC. Beleza? Esse REC é aquele que assume o lugar de R1 e R2. Pessoal, o que acontece? Como R1 e R2 formam um divisor de corrente, a tensão nos dois é a mesma. Então, a tensão naquele resistor que substitui os dois é a mesma, 60 volts. A do R3 é 30 volts. Aqui nós temos o ponto A e aqui nós temos um ponto B. De acordo com o nosso conhecimento de eletrônica, a gente já sabe que num divisor de tensão, a tensão aplicada no conjunto, quer dizer, a tensão da bateria, é a soma das tensões do circuito. Então, quer dizer que entre os pontos A e B aqui, eu vou ter uma tensão de 90 volts. Como esse circuito, na verdade, é este daqui, porém reduzido, eu posso concluir que a tensão entre A e B será de automaticamente 90 volts. Essa é a resolução do item E dessa questão. Beleza? Bom, a questão de número 6, que é a penúltima, pede o seguinte, diz o seguinte. Você tem um circuito em que há uma fonte de tensão V e um resistor RX e outro resistor de resistência igual a 10 ohms. Perceba automaticamente que isso aqui é um divisor de tensão. É um circuito que oferece apenas um caminho para a corrente passar. Então ele não divide corrente.
Determine o valor de Rx sabendo que no resistor de 10 ohms passa uma corrente de 2 amperes e a tensão em Rx é de 10 volts. Caramba, pede-se aqui para a gente calcular o valor de Rx. Então vamos lá. O item A pede para a gente saber quanto vale Rx. Vamos pensar? Então veja só. Se isso aqui é um divisor de tensão, significa que a corrente que passa no circuito, ela será a mesma para todo mundo. Então, no resistor Rx, existe uma tensão de 10 volts, que está dita aqui no enunciado, e eu estou deduzindo agora que no Rx vai passar uma corrente de 2 amperes. Mais uma vez, por que vai ser de 2 amperes? Porque no circuito divisor de tensão, a corrente em todos os componentes é a mesma. Na bateria, 2 amperes, no R de 10 ohms é 2 amperes, e no resistor Rx será 2 amperes. Como eu conheço o V e o I, eu conheço o valor de Rx. Por quê? Quem vê sempre ri. Então, se você tem 10 volts aplicado no resistor Rx, e ele é percorrido por uma corrente de 2 amperes, nós sabemos que o Rx será 10 volts dividido por 2 amperes. E isso nos dá um Rx de 5 ohms. Esse é o valor da resistência Rx. Então tá aqui, ó, acabei de encontrar. Isso aqui é 5 ohms. Feito o item A. Beleza? Passemos para o item B. Calcule a tensão sobre o resistor de 10 ohms. Veja bem, como é que eu vou achar a tensão no resistor de 10 ohms? Item B. Quem vê, ri. Uai, é possível fazer isso? Claro que é. A tensão será o valor do resistor de 10 ohms, que é 10 ohms. A corrente no resistor de 10 ohms, 2 amperes, foi dado na questão. Portanto, a tensão no resistor de 10 ohms será de 20 volts. Olha que legal. Eu tenho aqui uma tensão no Rx de 10 volts e agora eu tenho aqui, ó, uma tensão de 20 volts. Pimba! Já sei as tensões em cada resistor. Com isso, eu vou resolver o item C, que pede para a gente determinar a tensão da fonte. Mas qual que é a tensão da fonte? A tensão da fonte é igual à soma das tensões do circuito, ou seja, é a tensão no resistor Rx somada com a tensão no resistor de 10 ohms. A tensão da fonte será, portanto, 10 volts mais 20 volts. Então eu tenho uma tensão na fonte que será de 30 volts. Pronto, está resolvido o item C. Uma questãozinha relativamente simples, tá ok? Resolvida rápido. Partimos para outra. Questão última, número 7. Dado esse circuitão, eu quero que você calcule a resistência equivalente. Então vocês já sabem. Olha para a parte de trás do circuito e tenta ir sumindo até chegar lá no final e resolver o diacho do circuito. Beleza? Então eu vou pegar aqui, ó, vejam só. Eu vou isolar a maior parte final do circuito que eu conseguir. Então eu vou isolar todo esse, eu vou considerar esse pedaço aqui, ó. Se eu considerar esse pedaço que eu aqui circulei, eu vou perceber que só esse pedaço forma um caminho para a corrente, formado por esses 3 resistores. Se ele forma um caminho para a corrente, ele é um divisor de corrente, ele é um divisor de tensão. Se ele forma um caminho só, ele é um divisor de tensão. Então eu posso fazer aqui, ó, um resistor equivalente que é a soma dos resistores do circuito. Tá ok? Então, o que eu vou fazer na verdade? Eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer o seguinte, vou pegar 2 ohms, somar com 3 ohms e somar com 5 ohms. Automaticamente eu tenho um resistor equivalente de 10 ohms. Nós vamos fazer isso o mais rápido possível. Beleza? Então o meu circuito de cima, que antes era grande, agora ele se reduz a um resistor de 6 ohms, ligado aqui, ó, a um resistor de 10 ohms, ligado aqui a um outro resistor de 4 ohms. Os pontos A e B. E agora eu troquei todos esses 3 resistores aqui, ó, que estão ligados aqui em cima, por um resistor só, que vale agora, como nós já achamos, são 10 ohms. Vamos ganhar tempo. Eu vou lá no final do circuito,
vou separar de novo o maior pedaço que eu puder. O maior pedaço que eu posso separar é esse que está aqui, ó. Cleoni, por que você separou esse pedaço? Porque eu estou vendo de cara que esses dois resistores de 10 ohms formam um divisor de corrente, um circuito com resistores associados em paralelo, tá ok? Ah, mas como é que eu vou saber que tem paralelo? Cara, os dois resistores estão ligados entre si, em cima e embaixo. Bom, quando eu tenho resistores iguais, vamos ganhar tempo. O que é o jeito certo de calcular a resistência equivalente? A gente usar 1 sobre REC e somar 1 sobre 10 mais 1 sobre 10. Esse é o jeito certo. O que daria isso? Frações iguais, soma em cima, conserva embaixo. 2 sobre 10, que dá 1 sobre 5. Quando você tem que 1 sobre REC é igual a 1 sobre 5, a gente vem cá, multiplica isso cruzado, e aí nós chegamos no seguinte resultado. REC vezes 1 é REC, 1 vezes 5 é 5, ou seja, 5 ohms. Mas eu posso ganhar tempo. Como é que eu ganho tempo? Lembre-se, quando os resistores são iguais, eu posso calcular o resistor equivalente pegando o valor de um resistor e dividindo pela quantidade deles. Ou seja, a quantidade de resistores iguais que estão naquele pedaço que eu separei. Aí você tem aqui que 10 sobre 2 dá automaticamente 5 ohms. Com isso, eu pego o meu circuitinho que ainda está grande e reduzo ele para um resistor aqui em cima de 6 ohms. Aqui agora eu estou trocando esses dois aqui, ó, por esse cara aqui, ó, que vale 5 ohms. E aqui embaixo tem um resistor de 4 ohms. Isso tudo entre os pontos A e B. Note agora que ao reduzir o meu circuito original para o meu circuito original, né, que é esse cara aqui, ó, eu reduzi ele a primeira parcela e agora eu cheguei num circuito bem simples, que forma um caminho apenas para a corrente passar. Esse circuito é de novo um divisor de tensão. Então, para me achar a resistência equivalente dele, basta somar todo mundo. Então, vem aqui, ó, o meu REC será 5 ohms mais 6 ohms mais 4 ohms, o que dá um resistor equivalente de 15 ohms. Quer dizer, eu vou pegar todo o meu circuito e vou reduzi-lo, tá? E vou reduzi-lo a um único resistor. Resistor esse que vale, no nosso caso aqui, tá? Exatamente 15 ohms. Esta é, portanto, a resistência que eu tenho entre os pontos A e B. Esta é a resolução da questão de número 7. Então, pessoal, eu finalizo aqui, tá? A resolução da nossa lista de exercícios que foi dada em sala. E aí, automaticamente, eu espero que vocês corrijam os erros. Estudem aquilo que vocês não compreenderam, tá ok? E se preparem para as nossas avaliações e para as avaliações futuras que vocês irão enfrentar por aí afora. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, pessoal!